íconezinho das perguntas, mas podem ir enviando por ali também as perguntas, tá bom? Então, por que eu resolvi falar sobre suturas, né? Na semana passada eu botei lá no Telegram alguns temas que eu achava interessante discutir, né? Para saber quais que vocês queriam ouvir, né? E aí o mais votado foi o hematoma, que a gente conversou na semana passada, né? Para quem não viu, a live tá salva aqui no IGTV e tá lá no YouTube também, coloquei no YouTube segunda-feira. E aí o segundo mais votado foi sobre suturas, né? Os principais tipos que todo veterinário tem que saber fazer, né? E por que eu acho importante esse assunto? As suturas é uma parte mais básica da cirurgia, né? E ela vai auxiliar muito em diversos tratamentos, seja numa ferida, lembrando que as feridas por mordeduras a gente não pode suturar, mas a gente pode, dependendo se tiver uma ferida muito grande, com muita exposição de tecido, a gente pode realizar alguns pontos somente para direcionar aquela cicatrização e não fechar totalmente a ferida. Lembrando que feridas por mordeduras, se a gente fecha, a gente vai estar criando um ambiente ali propício para o desenvolvimento bacteriano, né? Mas aí a gente pode fazer esses pontos de aproximação só para direcionar a cicatrização, né? Então, feridas é muito importante a gente saber fazer pelo menos os pontos simples, que são os mais usados, né, na rotina clínica. Animais com prolapso de reto, quando recente, eles podem ser reposicionados, né? E aí é necessário conhecimento da realização da sutura de bolsa de tabaco, né? E o que é essa bolsa de tabaco? Nada mais é do que uma sutura contínua simples ao redor do ânus, né? Lembrando que a gente não vai fechar todo o ânus, mas essa sutura contínua simples ao redor do ânus vai fazer com que o ânus diminua de tamanho e a gente coloca ali no orifício anal, eu costumo colocar um tubinho de microhematócrito. E aí a gente fecha, porque a bolsa de tabaco ela tende a fechar os orifícios. Então, botando o tubinho de microhematócrito ali no meio, ele vai ficar do tamanho do microhematócrito. Aí a gente fecha. Então, saber fazer essas suturas, outra sutura muito importante é a sutura em bailarina. Né? A bailarina ela é a sutura mais importante para a gente fixar drenos, fixar sondas, né? E ela é muito básica, né? Consiste basicamente de saber realizar um nó de cirurgião, seja ele com a mão ou seja ele com um instrumental mesmo, né? Você consegue fazer com o instrumental também, vai se tornar um pouco mais demorado, mas também dá para fazer, onde você vai dar um ponto simples na pele e aí você vai passar ao redor da sonda, do dreno, do que você quer fixar ali. E aí dá um nó duplo, 2 simples de um lado, vai para o outro lado, dá um nó duplo, 2 simples. E aí você vai fazendo isso para fixar a sua sonda, o seu dreno ali, seja um dreno torácico, um dreno de penrose, para drenagem de secreção em feridas, seja uma sonda de esofagostomia, tá? Então, esses conhecimentos são muito importantes. E aí o que a gente tem que saber sobre suturas, né? As suturas elas são classificadas basicamente em 2 tipos, né? Que são as contínuas e as descontínuas. As contínuas a gente vai ter a contínua simples, a gente vai ter o contínuo, a festonada. E essas suturas, elas são suturas onde a gente vai fazer somente um ponto simples numa ponta. E aí a gente vai fazer toda a nossa sutura e depois a gente vai finalizar com outro ponto simples. Então são suturas que elas vão vedar totalmente ali a região, é mais usado em musculatura abdominal, subcutâneo, que elas vão fechar totalmente ali a região e com isso elas não permitem drenagem de secreção. Então se eu vou fazer essas suturas em um local que eu sei que pode ocorrer seroma, por exemplo, não vai ser tão indicado. O ideal é uma sutura interrompida, onde a gente vai ter ali alguns pontos para possibilitar, né, que ocorra a drenagem de secreções, auxiliar essa drenagem, tá? A sutura contínua, então, é uma sutura onde a gente também não consegue variar a nossa força de tensão. Então, a mesma força de tensão que a gente começa o ponto, ela vai se manter constante até o final dele, né?
porque é uma sutura contínua, né? A gente não vai parando. Ela tem também menor quantidade de corpo estranho ali na minha região, porque ela vai ter uma continuidade, eu não vou ter aquele monte de nozinho que podem causar ali irritação, pode o corpo reagir como um corpo estranho, tá? Então ela permite esse menor quantidade de corpo estranho. Ela tem uma execução mais rápida, mas ela também vai ter uma remoção mais demorada, porque a gente vai ter que cada passada ali que teve, né, ir tirando, e cortando e tirando, cortando e tirando, então ela demora mais para ser removida, tá? Então, as principais assim que a gente pode utilizar em rotina é a simples contínua, né? A festonada, ela vai ser uma variação da simples contínua, onde ela vai se tornar mais segura, onde cada vez que a gente passar na pele, a gente vai passar esse fio, né, essa agulha, pela laçada anterior. E aí ela fica mais segura, e se romper, porque uma das maiores desvantagens da sutura contínua é essa. Se eu tiver o rompimento de um ponto, vai abrir toda a minha sutura praticamente. E aí a gente faz algumas manobras, né, como a parada americana ou a utilização da sutura festonada, para que se ocorrer ruptura dos pontos, eu não tenha a abertura de toda a minha ferida. Vai abrir somente até onde eu tenho ali aquele bloqueio, tá? A parada americana, ela se torna um pouco mais segura, porque a gente tem ali, a parada americana, ela vai fazer um nó, né, na região. Então é mais difícil de abrir. A festonada não é um nó, é somente um bloqueio, porque a gente passa por dentro da laçada anterior. Então fica um bloqueio ali, impedindo que a sutura, ao se romper, abra tudo, né? Mas pode, com o tempo, se não for percebido inicialmente, ele pode vir a abrir também tudo, tá bom? As suturas interrompidas, então, creio que para o atendimento ambulatorial, elas vão ser as mais usadas, né? Onde a gente vai ter o ponto simples, que pode ser usado praticamente para tudo. Aí a gente tem o simples, o X, o U em pé, né? O U deitado, o longe, longe, perto, perto. Eu gosto muito do ponto em U. Eu acho que ele alivia bastante a tensão. E lembrar de colocar um nó para cada lado, né? Para alinhar o direcionamento da nossa sutura e não ficar torta. As suturas interrompidas, então, diferentes das contínuas, a gente consegue colocar uma força de tensão diferente em cada ponto. E qual que é a vantagem disso? Se chega pra gente uma ferida muito extensa, onde eu tenho uma parte da ferida, as bordas mais próximas, e numa outra parte, as bordas mais separadas, né? Eu consigo fazer o quê? Eu consigo, num ponto onde as bordas estão mais próximas, fazer um ponto simples que vai ter uma força de tensão ali menor, porque eu não preciso aproximar tanto esses tecidos, né? E nas partes que estão mais afastadas, eu posso variar o meu ponto, fazer de repente um longe, longe, perto, perto, que é uma sutura que auxilia no alívio de tensão, né? Que é o em pé. Então eu posso variar essa minha força de tensão. Uma outra vantagem das suturas interrompidas é que elas permitem a drenagem de secreção. Então, principalmente feridas, né? É onde a gente possivelmente vai ter acúmulo de seroma. Eu fazendo os pontos simples, eu tenho ali alguns espaço, né, entre os pontos que vai me permitir a drenagem dessas secreções e não vai acumular ali no subcutâneo, podendo causar ruptura dos pontos, descência, tá? Mas desvantagem dela é que ela demora mais para ser feita e ela vai ter a presença de uma maior quantidade de corpo estranho, né? Porque cada ponto que a gente dá vai ser um nozinho. E cada nozinho vai ser ali um processo inflamatório, um processo, uma reação inflamatória, né? Que o corpo pode desenvolver contra aquele ponto. Mas assim, não é algo que a gente vê rotineiramente, né? Usando um fio ideal, um fio adequado, mas aí a parte de fio entra em outra live, se vocês quiserem. A escolha do fio, ela é muito importante para que não ocorra, né, essas reações, essas infecções por conta de fio.
Então a gente tem que saber associar o fio ideal para aquela situação com a sutura ideal para aquela situação também, tá? Então as interrompidas, elas também vão ser mais fáceis, apesar de elas demorarem mais para serem realizadas, porque a gente tem que estar toda hora dando nó e cortando, dando nó e cortando. Elas são de mais fácil remoção, então a gente retira mais facilmente, o que é bom, né? Porque quando a gente vai retirar o ponto, o animal está acordado. Então tem animal que é muito agitado e não deixa você tirar o ponto direito, né? Tem animais que são muito bonzinhos e ficam quietinhos para você tirar o ponto. Principalmente cirurgias grandes, tem animal que não deixa, que é muito agitado, se mexe muito. E aí, se eu tenho os pontos interrompidos que são bem mais fáceis de serem removidos, é mais fácil, né? Estressa menos esse paciente. Hoje eu fiz uma mastectomia e eu coloquei lá nas histórias, né? Perguntando se vocês faziam, né, na mastectomia, sutura interrompida ou contínua, porque eu vejo muita gente fazendo a contínua. Claro que isso vai de conduta de cada um, não é errado fazer a contínua, né? Mas eu acho que, assim, as suturas interrompidas, na mastectomia a gente tem uma grande divulsão de subcutâneo. Então a gente vai ter ali uma grande quantidade de espaço morto. Então, por mais que a gente faça bandagem, a gente coloque dreno quando é necessário, né? A gente pode ainda, mesmo assim, ter uma formação de seroma, principalmente na região inguinal. Região inguinal é uma região onde a gente tem uma maior dificuldade, né, de passar bandagem, de fazer uma compressão. É uma região que o animal movimenta mais. Então, os pontos interrompidos, eles tendem a ser melhores porque vai permitir ali que ocorra uma drenagem de alguma secreção, algum líquido, algum seroma que possa ocorrer, e aí não vai acumular. Se eu tenho uma sutura contínua, qualquer formação de seroma, de líquido inflamatório ali, ele não vai ser drenado, né? Não vai sair. Então ele vai acumular ali. Então, por menor que seja, pode vir a causar alguma outra complicação. E na hora de remover também, né? Imagina, tirar uma sutura contínua de uma mastectomia. Aquela cadela de hoje tinha uns 26 quilos, eu acho, era uma cadela grande. Então, cada hora que você for tirar, tem que ir puxando o fio da pele para ir tirando e cortando e puxando o fio da pele. Demora muito mais, estressa muito mais o paciente, né? Por mais que no momento da cirurgia seja bem mais rápido de executar, né? Então, na minha conduta, as suturas interrompidas, elas são bem mais favoráveis nesses casos, né? Cirurgias reconstrutivas também. Mas voltando para a situação de ambulatório, né? Ambulatório, na parte clínica. Então, esse conhecimento desses tipos de suturas auxilia muito o veterinário na hora de chegar uma ferida, um animal atropelado. Claro que a gente tem que pensar no animal como um todo, avaliar todos os parâmetros, realizar lá o ABCD do trauma para ver se ele está tudo bem, mas muitas vezes um atropelado, por exemplo, chega com uma ferida ali, uma ferida grande, seja em membros, normalmente é em membro, né? Então, a gente tem que saber realizar alguns padrões, né? E os padrões interrompidos, a gente vai ter o simples, que nada mais é do que passar a agulha de um lado da pele e no outro e fechar. O em X também é muito utilizado. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que 2 vezes. Então a gente passa a agulha de um lado para o outro, volta para esse primeiro lado e passa de novo e fecha em cima. E aí tem algumas dicas para a gente fazer uma boa sutura, né? A gente tem que lembrar sempre de não apertar muito o nosso nó. A gente está fazendo uma manipulação ali, a gente está cortando, manipulando, então, e tem o espaço morto, então vai ocorrer um edema ali, seroma, líquido inflamatório, vai ter reação. Então a gente tem que lembrar que aquilo ali vai inchar. E quando inchar, tem que ter o espaço ali do fio para inchar e se acomodar. Porque se eu faço uma sutura muito apertada, no momento que incha, o animal vai sentir dor, ou posso ter ruptura desse ponto, principalmente se o fio for muito fino. Vai incomodar, tá? Eu levei ponto na perna tem uns 3 anos e a médica que fez apertou muito os pontos, muito. E aí uns 2 dias depois, quando começou a dar aquela inflamação, né, no dia seguinte mesmo, aquela inflamação natural da primeira fase da cicatrização, ficou uma coisa assim, que parecia que os pontos iam explodir, sabe? E doía muito.
Então a gente tem que lembrar disso quando for fazer, não apertar demais o nó, que além disso, além da dor, o incômodo que causa no paciente, a gente pode causar isquemia dos vasos ali da região. E se a gente causar isquemia, a gente tem uma maior chance também de necrose e ruptura dos pontos, tá? Então não apertar muito os nós. Lembrar de na hora de passar a agulha, não passar a agulha muito perto da borda da ferida, porque a gente tem os pequenos capilares ali. Se a gente passa a agulha muito perto da borda da ferida, a gente lesiona esses capilares e a gente pode estar causando também isquemia e descência de sutura por conta disso, tá? Outra questão importante é não deixar o nó em cima da minha linha de sutura. Por isso que eu gosto muito do ponto em U. Ponto em U não fica nada em cima da linha de sutura. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o ponto em U ele costuma causar uma eversão da ferida, né? Então, se eu apertar muito, além de tudo isso, né, poder causar isquemia, dor no paciente, vai causar uma eversão, ou seja, as bordas da ferida elas vão vir para fora, assim. E aí é quando fica aquela sutura embeiçadinha, né? E isso atrasa a cicatrização, fica esteticamente feio, né? O proprietário não gosta. Então a força que a gente tem que colocar ali no nó é ideal para causar a posição. Porque a gente tem esses tipos de sutura também, né? A gente tem suturas que causam a posição da borda, ou seja, que elas ficam retinhas ali, borda com borda, né? A gente tem as suturas que causam a invaginação das bordas, que são aquelas que a borda ela fica para dentro, que são as usadas em órgãos ocos, né? Estômago, bexiga, para causar essa invaginação. E a gente tem as que causam essa evaginação, que as bordas elas vêm para fora, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o momento da sutura. A gente tenta, principalmente em sutura de pele, que é a maioria dos procedimentos ambulatoriais, fazer com que as bordas fiquem aposicionais, fiquem borda com borda direitinho, que isso daí vai causar uma cicatrização mais rápida e um efeito estético muito melhor para o proprietário, né? O cachorro, o gato, eles não se importam tanto com isso, não se importam com isso, né? Mas o proprietário gosta de ver uma coisa bonita, né? Lembrar que hoje em dia os pets são como filhos, né? Então voltando, as dicas para fazer uma boa sutura: não começar a sutura muito perto da borda, para não lesionar os capilares, não apertar muito o nó, para não causar dor, não causar isquemia dos vasos, e não favorecer rupturas, né, e nem a eversão do tecido, tá? No momento da sutura, sempre lembrar de pegar a agulha com o porta-agulha na parte do meio da agulha, tá? Se a gente pegar muito na ponta ou muito em uma das duas pontas, né? Na ponta ou na extremidade estampada, a gente pode quebrar essa agulha dependendo do calibre, ou então ela vai ficar estável ali no porta-agulha e vai ficar rodando para lá e para cá, tá? Isso atrapalha o processo de sutura. Outra coisa importante é que a sutura ela não depende de força para você passar ali na pele, né? E sim é jeito, é só o movimento de pronação assim que você faz do seu punho para passar na pele, tá? Que eu vejo de pessoas com pouca prática tentando passar na força, e sem fazer esse movimento com o punho, né? Com o pulso. E aí realmente dificulta, tá? É um movimento delicado somente, tá? E aí você vai conseguir passar. Teve uma pergunta lá nas histórias de qual o tipo de sutura que eu usava para fechar subcutâneo. Subcutâneo, intradérmico, a sutura ideal vai ser a U contínua, tá? Que a gente faz um ponto inicial e a gente vai passando no formato de U de um lado, do outro, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Tá? É a melhor, ela faz uma posição boa e veda bem o subcutâneo. É a que eu mais costumo usar, tá? Então a bolsa de tabaco, como eu comentei, que eu acho que é uma das suturas que os clínicos, né, mais têm que saber. Vai ser uma sutura contínua simples, nada mais é do que isso, então não tem mistério. É só realmente passar a agulha ao redor do ânus, pegando só a pele. Vai pegar só a pele, passando ao redor do ânus, tá? E aí fechar. Quando você puxar os dois lados do fio, o ânus vai fechar, vai diminuir o calibre anal, tá? E aí colocar
um tubinho de microhematócrito para não fechar totalmente esse ânus. A gente só quer fechar totalmente esse ânus quando a gente vai para alguma cirurgia ali na região perineal, né? Porque a gente não quer fezes caindo na nossa cirurgia. E a bailarina para fixação aí de sondas e drenos. E nos casos de feridas, nada mais é do que normalmente realizar uma sutura com uma sutura simples ou uma sutura em X, são as que a gente mais costuma usar, assim, em feridas, em procedimentos ambulatoriais, tá? Eu postei alguns vídeos já falando sobre as dicas para realizar uma sutura perfeita, como vocês podem praticar a sutura em casa, isso é muito importante, tá? A prática da sutura ela vai ser muito importante para melhorar cada vez mais. As primeiras que vocês forem fazer vão sair feinhas, vai gastar muito fio, vai sair embaçadinha, mas conforme vai fazendo, vai praticando, o movimento vai melhorando e você vai pegando o jeito ali da força que tem que passar a agulha, do jeito que tem que passar a agulha, da força que você tem que colocar no nó, e ela vai tendendo a ficar mais perfeitinha e bonitinha, tá? Então não desanime se as primeiras ficarem feias, é assim mesmo. É um processo que exige prática e somente treinando mesmo. Então se puder treinar em casa, treine, seja com pano, esponja, língua de boi, compre uma língua de boi no açougue, que aí tem uma textura mais próxima, né, da realidade, e treina. E vai treinando em casa para ir vendo vídeo e fazendo, para ir melhorando a sua técnica, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar, assim, num geralzão sobre sutura. Óbvio que tem muito mais coisa do que isso, mas um geralzão básico era basicamente isso. E se for falar sobre tudo, né, tem que falar também sobre fios, que é um outro mundo à parte. A aula do módulo dessa semana foi também sobre essa questão de fios, suturas e antisepsia e tudo mais. Foram quase 2 horas de aula, né? Então tem muito mais coisa, mas o basicão, assim, de um conhecimento clínico, eu creio que seja isso. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar, tá? Que aí eu respondo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Foi um resumão, né, dos principais tipos de sutura e das suas vantagens e desvantagens, né? Realmente as suturas a gente não vai aprender assim só na teoria, exige muito mais a prática, né? Praticar, ver vídeo, treinar, que aí a gente vai melhorando. Se forem estudantes, fizerem estágio, peça para entrar nos procedimentos cirúrgicos para auxiliar, pede para dar um pontinho. Tenho certeza que o cirurgião não vai negar de você dar um pontinho, porque somente se for uma Mastec, vai querer mais que você dê vários pontinhos. E aí, gente, alguma dúvida? Vocês gostaram? Deu para esclarecer algumas coisas sobre esse tema? É um tema bem básico, né, de técnicas cirúrgicas, que exige realmente mais prática. E uma coisa que eu digo não tenham medo, né, de fazer as suturas. Que muitas vezes chega um prolapse de reto, que já aconteceu comigo, por exemplo. Eu tinha acabado de sair do hospital e aí me ligaram para eu voltar para fazer um prolapse de reto. Gente, vocês não precisam ligar para o cirurgião para ele voltar para fazer uma bolsa de tabaco no prolapse de reto, tá? É um procedimento simples, é uma sutura simples e qualquer clínico, qualquer veterinário tem total capacidade para realizar. Tá? É realmente perder o medo de fazer esses procedimentos. Isso, Eliane. Treine em casa com língua de boi é ótimo, que tem a textura mais próxima, né, do real. Mas, cara, com pano, já vai treinando para praticar a sair bonitinho, né? Que bom, obrigada, Thaís, obrigada, Eliane. A esponja, né, a esponja de pia, ela também é bom para treinar. Lembrando que nada vai ser igual o animal ali vivo, né? Mas a gente tendo esse treinamento em casa, nos meios que a gente tem, não precisa de muita coisa, né? Só um porta-agulha, tesoura e um fio. O fio, um nylon, ele é baratinho, né? Uncle Vepa M. Oi, sabemos que existem tipos de agulhas.
Na realidade veterinária não podemos ter tantas variedades, geralmente escolhemos uma. Qual você usa? Então, normalmente nos locais onde eu trabalho já tem os fios lá, né? Então acaba que eu não escolho, eu não compro os fios, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que a gente tem as agulhas, né, traumáticas e atraumáticas, né? As agulhas traumáticas são aquelas que vão perfurar o tecido, né? Elas são ideais para a gente utilizar em pele, em tecido cutâneo. E as atraumáticas, elas têm a ponta romba, então a ponta ela não é fininha, então ela não perfura o tecido. Ela causa meio que uma divulsão ali no tecido e passa entre as fibras. Então ela é boa pra gente usar tipo numa musculatura, num subcutâneo, em mucosa, serosa, onde a gente não vai perfurar esse órgão. A agulha ela vai passar por entre as fibras, tá? Ela não perfura, ela não fura, tá? Então, se a gente for tentar usar uma agulha atraumática na pele, a gente vai ter dificuldade, aí sim a gente vai ter força. E aí a gente tem alguns, tipo, o polipropileno, normalmente ele já vem com agulha atraumática. O nylon, normalmente ele já vem com agulha traumática. Então, hoje em dia que a gente não agulha mais os fios, né, a gente pode escolher para comprar, mas normalmente ele já vem meio que específicos, certinhos para a indicação que eles são, né? Então, eu vejo muitas vezes, sempre vejo o nylon já com agulha traumática, que é o ideal. Eu gosto do nylon para tecido cutâneo, né, para pele. O Vicryl, a Poligalactina 910, ela já vem com uma agulha atraumática. Então, acaba que a gente não precisa tanto escolher, né, não tem tanta essa variedade. E aí tem outras variedades de agulha também, né, vão variar de acordo com a sua curvatura também. Isso aí também vai interferir em algumas coisas. Mas essa parte de fios também é um outro mundo, né? Mais alguma dúvida, gente? Se ficar alguma dúvida depois, pode mandar lá nas stories que eu respondo, tá? Ou no direct também. Se quiserem treinando em casa, postar e me marcar também, eu dou uma olhadinha. Tá bom? Mas treinem que vai fazer total diferença treinar em casa. Ficou mais alguma dúvida, gente? Ficou mais alguma dúvida? Eu vou encerrar aqui, vai ficar salvo aqui no IGTV. E semana que vem eu posto lá no YouTube, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar que eu respondo depois, tá bom? Beijinhos então, gente. Boa noite, bom início de final de semana, né? Tchau, tchau.